A paz do Senhor a todos, meus amados, em nome de Jesus. A oração. A oração é a maior necessidade da igreja. É o seu maior recurso. Muitos crentes pensam que a vida de oração é somente para os gigantes da fé, né? Mas é também para pessoas comuns como nós. Lembra-se, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Orou, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou outra vez e o céu deu a sua chuva. Mas a quem Elias se dirigiu a sua oração? Ao Deus Pai, Jeová Deus Todo-Poderoso. Porque no tempo de Elias ainda não existia o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas hoje Jesus nos ensina que devemos orar ao nosso Deus Pai, né? E encerrar em nome de Jesus, né? Então quando você ora ao Deus Pai, a gente devemos encerrar em nome de Jesus, para que o Senhor possa interceder por nós em nossas orações. Mas não basta só isso, né? Eu vou te dar aqui 3 exemplos que impedem a resposta para a sua oração. O primeiro exemplo que vai impedir a tua oração chegar aos céus, né? Pecados não confessados. Se você tem algum pecado que você não confessou a Deus e não confessou ao próximo, isso te impede a tua oração chegar aos céus. Porque pecado não confessado é um tipo de iniquidade aos olhos do Senhor. Diz assim, Isaías 59, do 1 ao 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Ou seja, o teu pecado, a tua iniquidade, encobre o teu rosto diante de Deus, né? É como se existisse uma nuvem negra sobre a tua cabeça, onde você vai orar e a tua oração não vai passar dessa nuvem negra. A tua oração não vai chegar aos céus, não vai chegar ao trono do Senhor como incenso suave, porque é assim que as orações dos justos chegam diante do trono de Deus. Então fica aí a primeira dica, porque a tua oração ainda não está sendo ouvida e nem respondida pelo Senhor. Segunda dica, né? A segunda dica é recusar em liberar perdão. Então, quando você recusa em liberar perdão, a tua oração também não será respondida. Lá em Mateus 6, 14, 15, o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina, né? Porque se perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoar aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui
é que nós devemos perdoar aquelas pessoas que nos machucaram, que nos enganaram, né? Que nos oprimiam, né? A gente devemos perdoar essas pessoas. As pessoas que levantaram um falso testemunho contra a gente, né? As pessoas que mentiram sobre a nossa pessoa. Então, devemos perdoar para que o nosso Pai nos perdoe também. Por quê? O principal disso tudo é que, assim como nós estamos julgando aquele nosso irmão que pecou contra nós, nós também devemos olhar que em outra ocasião, talvez a gente também cometeu o mesmo erro contra um próximo. Porque é da natureza humana, às vezes, errar. Então, assim como Deus te perdoou, como Jesus te perdoou na cruz, todos os teus pecados, para te salvar e te conduzir a uma vida eterna, da mesma forma você também deve perdoar o seu irmão. Porque você recebeu o perdão de Jesus na cruz. Você não merecia perdão nenhum. Você também tinha uma vida de pecado, né? Deus olhou para a terra e eis que não existia um justo na terra para que possa pagar o preço pelo pecado da humanidade, né? Jesus precisou ter que vir à terra para perdoar a gente, mesmo sujo, mesmo em pecado, né? Mesmo sujo pela lama do pecado, ele nos perdoou. Então ele nos ensina da mesma forma. Então quando você pratica esse exemplo de perdoar o próximo, Deus também ouve a tua oração, facilita a tua oração chegar aos céus. Vamos para o terceiro, né? O terceiro exemplo o terceiro exemplo que vai impedir a tua oração de chegar aos céus, né? Então, o terceiro exemplo é quando você faz uma oração egoísta, só pensando em beneficiar a si próprio e não aos outros. Isso dificulta e às vezes o Senhor não te abençoa e não ouve a tua oração, não atende a tua oração. Podemos ver o exemplo em Tiago 4:3, que diz assim, diz o Senhor: pedis e não recebeis, porque pede mal, para esbanjar em vossos prazeres. Então quando você pede algo a Deus para beneficiar só a sua vida, e para você se banjar só nos seus prazeres carnais, né? Satisfazer o seu ego, as suas vontades, então o Senhor não abençoa essa bênção. E se você tem adquirido alguma bênção e você tem feito isso só para se beneficiar dos seus prazeres carnais, essa bênção não veio do Senhor. O Senhor não vai te abençoar em nada que venha te destruir, né? Como podemos citar algum exemplo, né? Quando você adquire alguma bênção que vai te trazer algum mal, o Senhor não ouve a tua oração. Talvez você tenha pedido algo e talvez o Senhor ainda não respondeu. É porque a resposta é não. O Senhor não vai te abençoar em algo que vai te destruir e que vai te fazer sofrer futuramente, tá bom? Agora, né? Quando você fazer uma oração, né? Baseado numa necessidade real, o Senhor vai ouvir a tua oração. Quando você fazer uma oração importuna, você importunar a Deus para algo bom, o Senhor vai ouvir a tua oração. Quando você perseverar naquela oração, tem esse segredo, você tem que perseverar, né? O Senhor vai ouvir a tua oração. Quando você fazer uma oração de salvação, o Senhor vai ouvir a tua oração. Quando você fazer uma oração de sabedoria e orientação da parte de Deus, o Senhor vai ouvir a tua oração. Quando você fazer uma oração pelo necessitado, um aflito, um angustiado, um enfermo, o Senhor vai ouvir a tua oração. E o principal, quando você fazer uma oração conforme a vontade de Deus, né?
Às vezes você pede algo que você acha que é só para sua vontade própria, mas não vai beneficiar o reino de Deus em nada. Então o Senhor não vai te abençoar. Então tem que ter aprovação do Senhor para que a tua oração seja respondida. Uma certa ocasião perguntaram um grande pregador: qual o seu segredo do seu ministério ser tão frutífero? O qual ele respondeu: é que eu trabalho de joelhos. Então o início de todo o sucesso do seu trabalho era a oração, né? Uma ligeira olhada para a vida de Cristo é o suficiente para nos impressionar com o valor da oração. Não há doutrina que mais convenha enfatizar do que a doutrina de intercessão e súplica. O povo de Deus atualmente ora tão pouco, que o clamor de nossos corações deveria ser: Senhor, ensina-nos a orar, né? Então, devemos orar mais ao Senhor, devemos clamar mais ao Senhor, né? Temos também o exemplo de Jó, né? Temos o exemplo de Jó. Jó orou ao Senhor pelos seus amigos, né? E através disso aí, o Senhor abençoou Jó o dobro de tudo quanto ele tinha. Então, eis aí um segredo, né? Quando você ora em benefício ao próximo, quando você faz ação em benefício ao próximo, o Senhor ouve as tuas orações, né? O milagre, o sobrenatural começa a acontecer em tua vida, né? Então fica aí, né? Nesse vídeo de hoje, 3 exemplos do qual a tua oração ainda não foi resolvida, não foi ouvida e nem atendida pelo nosso Deus. Então, se você se identificou com alguns desses exemplos, então ainda há tempo. É só você se consertar, é só você ajeitar tudo direitinho, passar a seguir os exemplos como manda, e o Senhor vai estar vendo a tua atitude, a tua mudança, e o Senhor também vai mudar a tua sorte de bênção, tá bom? A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém e glória a Deus.